Olá, meus caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bispo Eliezer Carvalho, ADN. Estamos aqui diretamente do Templo Central ADN, na rua Mário Concato 63, no Vitória Régia, próximo ao box atacadista. Prazer em estar falando com vocês em mais uma aula do Seminário de Escatologia Bíblica. Que você possa estar com a gente, recebendo as orientações de Deus, tá bem? E em tudo nós sejamos agradecidos ao Senhor. Nós vamos então dar prosseguimento. Nós estávamos falando na última aula sobre o que vai acontecer no pós-arrebatamento, o que acontecerá aqui na terra quando a igreja for arrebatada, raptada ao céu, tirada com força, que é parousia no grego. Depois do arrebatamento da igreja, então haverá tribulação e grande tribulação. Aqui na terra haverá destruição da nação do norte e seus satélites. A Bíblia fala nos capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel e o capítulo 2 de Joel, fala a respeito da invasão de Israel por uma nação do norte. Nos dias da era atual, quando lemos a expressão no fim dos anos e últimos dias, então vamos ver a intervenção divina que acontecerá para socorrer a nação de Israel. O invasor e seus aliados serão totalmente derrotados e arruinados em seu próprio território, no território de Israel, por intervenção divina, conforme Ezequiel capítulo 39, versículo 4 e versículo 5. Deus intervirá, porque a nação de Israel é o seu povo e sua possessão. Deus chama Israel de meu povo e minha terra. Isso é altamente significativo e deveria servir de aviso a todos os inimigos de Israel, aqueles que se levantam contra Israel. Deus afirmou a Abraão no passado, conforme Gênesis 17, 7 a 8, Deus afirmou de que ele protegeria a nação que viria como rebento em sua prole, o rebento de Abraão. Toda a linhagem abraâmica seria protegida por todos os tempos aqui na face desta terra. A nação que trata as profecias já mencionadas deverá, na época da invasão, em apreço, ser muito poderosa belicamente, o que hoje ainda não é. Hoje ela é protegida pelos Estados Unidos da América, mas na época da tribulação e grande tribulação, Israel será poderoso belicamente. Então, desde há muito é líder reconhecido na matéria de estratégia e também de ataque e defesa. Neste tempo, Israel estará solidificada e terá um território muito maior do que o território atual. A Bíblia fala de dois povos, ela fala de Gog e fala de Magog. Você vai encontrar isso em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, o profeta Ezequiel fala desses dois povos que irão contra Israel nesta época da tribulação e grande tribulação. Os fatos nesses dois capítulos mostram claramente que Deus se posicionará ao lado de Israel para intervir soberanamente, abatendo os inimigos do seu povo. Gog, vamos ver o que significa: o líder que intenta destruir Israel juntamente com a coalizão
de nações sob sua liderança. Deixa bem claro que Gog, ou Gog, é um atributo, é um título, não é um nome, mas refere-se a uma pessoa que exerce liderança. Por duas vezes Deus afirma: sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Está isso escrito em Ezequiel 38:3 e 39:1. Para nós termos uma melhor compreensão, é necessário que a gente leia Ezequiel 38, versículo 3, e ainda Ezequiel 39, versículo 1. Vamos fazer a leitura para que aqueles que estão nos acompanhando por meio do YouTube possa também ter aí a audição do texto em apreço. Se encontrou o 38:3, é só ler, depois o 39:1. Ezequiel, vamos, gente. Sumiu Ezequiel da Bíblia? Vamos lá. E disse: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Muito bem, agora vamos para 39, no capítulo 39, está no capítulo 38, corre lá para o capítulo 39, 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Pronto, ficou bem claro, não tenho que decifrar hermeneuticamente nesse texto. O próprio profeta Ezequiel diz que trata-se de uma pessoa, um líder. Esse líder, ele exerce um principado, ele é príncipe de Meseque e de Tubal. Na sequência nós vamos descobrir quem é Meseque e quem é Tubal, tá bem? Nos tempos atuais, nos tempos mais modernos. A Bíblia declara enfaticamente que Gog, junto com as nações do norte, invadirá Israel nos últimos dias. A Bíblia localiza Gog ao norte de Israel, conforme Ezequiel 38:6. Essa poderosa nação do norte será ajudada por nações europeias, que na época formará uma coalizão, também uma coalizão asiática. Os países asiáticos estarão com Gog, os países africanos também estarão com Gog, e os líbios também estarão com Gog. Formar-se-á uma coalizão de muitas nações para tentarem destruir a nação de Israel. E isso não é conto, isso não é uma fábula, isso é uma realidade. Isso acontecerá porque trata-se de uma profecia dita pelo profeta Ezequiel. A interpretação então de Gog, Magog e Tubal. O Gog, Magog, Meseque e Tubal, conforme o Ezequiel 38, 2 e 3, no versículo 2, a tradução brasileira emprega a expressão príncipe de Ros. Tá? Gog, Magog e Tubal. Esse Gog, que é príncipe de Ros, príncipe de um local, príncipe de uma região. A palavra Ros, ela é traduzida por Rússia. Então, quando se fala Gog, a gente não tem ideia quem seja. Ros, também a gente não tem ideia quem seja. Mas quando há uma transliteração para o português,
e sabemos que Ros significa Rússia, então nós descobrimos que a Rússia, ela irá contra Israel, nesta época, aliada das confederações de nações do norte, para tentarem destruir a nação de Israel. O próprio texto bíblico explica que se trata de governante de Meseque e Tubal, o Gog. Não é? Gog é uma pessoa, da terra de Magog. Então Magog, Meseque e Tubal são regiões primitivas, ocupadas pelos citas, pelos bárbaros, grandes reinos do passado, correspondendo hoje a CEI, CEI, tá bem? Comunidade dos Estados Independentes. Hoje é a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. O Flávio Joséfo declara que Magog ocupa a região dos citas e tártaros. Meseque hoje é Moscou, dentro do país da onde? Ros. Quem é Ros? Rússia. Então, o chefe de Moscou na Rússia é quem irá guerrear contra Israel. Hoje, o nome do chefe da Rússia é o Vladimir Putin. É isso mesmo? Se eu estiver enganado, alguém escreva depois aí e coloque o nome correto. Tá bem? Muito bem. Hoje então Moscou, da Meseque, hoje Moscou, que o termo hebraico para Moscou é Moskva, tá bem? E significa Moscou, russo. Como se escreve em russo então? Você tendo o grego transliterado para o hebraico, passando pelo latim, é Moskva, ok? Anote aí quem estiver anotando. Tubal é o nome de uma das principais cidades também na Rússia. Então analise: Gog, Magog, Tubal, Meseque, tudo refere-se à Rússia, como país, como cidades e como presidente daquela região, daquele país, que é a Rússia. Gomer e Togarma, conforme Ezequiel 38:6. O Gomer, hoje transliterado para o português, é Germânia, e normalmente conhecido hoje pela região da Alemanha. Então, quando você lê a palavra Gomer, você logo pensa então na Alemanha atual. Togarma corresponde à Armênia e Turquia, região da Armênia, região da Turquia, corresponde a Togarma. Quando você encontrar no Ezequiel 38 e Ezequiel 39 o nome Togarma, então vai para a Turquia, tá bem? Lembre-se logo, na Turquia atual. Os persas, etíopes e Pute, conforme Ezequiel 38:5, e a Pérsia tem esse moderno nome lá na região do Irã. Hoje estamos em guerra, Estados Unidos e Israel estão em guerra contra o Irã, não é? Justamente porque o Irã sempre, não é de hoje, sempre será inimigo de Israel. E nesta época que nós estamos dizendo que é uma época futura, o Irã estará incluso entre as nações que vão se levantar contra Israel. Muito bem. Adotou o nome de Irã em 1935.
Em 1932, ela firmou um acordo com Moscou, que em caso de guerra, as forças da Rússia o ajudarão. Quem sabe por esta razão, nós veremos a Rússia envolvida nas guerras contra Israel. Os motivos, então, da invasão das nações do norte para Israel. Essa invasão lá em Israel por Gog, ou seja, pela Rússia, serão principalmente dois. Primeiro, as riquezas naturais de Israel. Israel possui a maior riqueza natural abaixo do seu solo de toda a terra. E todas as nações sabem disso. Segundo, inclusive o Mar Morto, tá bem? O Mar Morto é uma riqueza incomparável, porque nas águas do Mar Morto produz-se diamantes e produz-se pérolas. E quem não quer diamantes e quem não quer pérolas, e o Mar Morto pertence à região de qual país? Israel. E ficam todos de olho na nação de Israel por causa da sua riqueza. Alguém pode ler para mim Ezequiel 38, 11 e o 12? E também fala da posição estratégica. Ficam de olho na posição estratégica. Todas as nações do mundo não têm posições estratégicas de guerra. Só Israel tem posição estratégica para guerrear com quaisquer países à sua volta. E esses países, eles ficam de olho na nação de Israel para tomar a nação de Israel por causa da sua estratégia, por causa da sua seu modo de pontos estratégicos bélicos para confrontos com outros países. Vamos ver sobre riqueza primeiro. Tem lá? Ezequiel 38, versículo 11, 12. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Olha aí, isso foi dito por Ezequiel em um tempo muito antes, mas muito antes. Nós hoje não estamos nesse tempo, né? Ainda há princípios de dores. Estamos falando para pós-arrebatamento, tá bem? Mas já profetizado o que acontecerá, que as nações farão com Israel. Mas Deus virá, intervirá e virá com mão forte para proteger o poucochinho de Israel, o que restar, né, nesta guerra. E ainda o Ezequiel 5 e 5. Vamos ver sobre estratégia. Ezequiel 5, 5. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pô-la no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Olha só, estratégia. A nação de Israel foi colocada no meio das demais nações que estão à sua volta. Então, o único país com campo estratégico para a guerra é Israel. Razão porque as nações do norte, desde hoje e até naquela época, ficam de olho, querendo a derrota de Israel para tomarem posse da sua terra. Gog será derrotado, Rússia será derrotada
no próprio país de Israel, ou seja, dentro da nação de Israel, quando eles estiverem querendo tomar os despojos. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que por mais que Israel estará belicamente forte, não será suficiente para toda a força bélica das nações do norte. Então, Gog estará dentro de Israel, entretanto será destruída dentro da própria nação de Israel. Será uma intervenção sobrenatural do próprio Deus. Haverá também rebeliões entre as próprias tropas atacantes. Haverá tremendos flagelos sobrenaturais que atingirão em cheio o inimigo, ou seja, Deus guerreará contra o inimigo através dos flagelos naturais, ou seja, estrelas que caem do céu. Imaginou uma estrela cair na cabeça da tropa de soldados? Não vai sobrar uma estrela. Imagina o tamanho de uma estrela. É uma estrela só cair, acabou, resolve-se o problema, não é? Então, o morticínio será incalculável. Uma vez que vocês estão com Ezequiel aberto, 38, 22. Ezequiel 38, 22. Deixa no Ezequiel 38 sempre aberto aí. Vai. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Pronto, né? A forma com que Deus vai guerrear e destruir as nações do norte que estarão dentro de Israel. Vai chover fogo, vai chover saraiva, vai cair estrelas, vai cair meteoro. Não vai sobrar um sequer, porque o Senhor é conhecido como o Senhor dos exércitos. E o 39, 12, cadê? E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Olha, haverá um trabalho de 7 meses para enterrar todos os que estiverem dentro da nação de Israel. Essa guerra de Gog em Israel, ou seja, guerra da Rússia em Israel, não tem nada a ver com a batalha do Armagedon, ok? Não estamos falando aqui de batalha do Armagedon. Estamos falando aqui de uma guerra antes da batalha do Armagedon, das nações do norte quererem destruir Israel, antes mesmo da batalha do Armagedon, que será uma batalha universal. A diferença entre os dois conflitos: o ataque de Gog começará no início das 70 semanas, ou 60ª semana de Daniel, ou seja, no início da tribulação, isto é, no início da grande tribulação, enquanto que a batalha do Armagedon será no final da 60ª semana, ou das 70 semanas de Daniel, onde será a batalha final, batalha do Armagedon. Apenas as nações que estiverem vivas participarão, porque, conforme eu disse, as nações do norte serão destruídas dentro da nação de Israel, enquanto que na batalha do Armagedon participarão as nações que estiverem de pé, que estiverem vivas, ok? Aí já vamos para Apocalipse, não precisamos ler agora não, mas Apocalipse 16, 14. Na época da guerra de Gog, que é aquela guerra antes do Armagedon, o bloco de 10 nações, na área do antigo Império Romano, já estará formado, e o anticristo evidencia a verdadeira identidade. A perca da guerra por Gog culminará em um tremendo vazio e desequilíbrio de liderança mundial. No aspecto político e bélico, é exatamente nesse momento
de desesperança e desequilíbrio moral, espiritual e bélico, que o anticristo aparece como o salvador da pátria, dizendo que é o Cristo. E ele vai então colocar as coisas nos seus devidos lugares e trará paz ao mundo e vai consertar também a parte econômica do mundo, e as guerras cessarão por um período e haverá paz na terra. Nós vemos que nesta época haverá uma conversão em massa dos judeus. Hoje não são todos os judeus que se convertem a Cristo. Existem os judeus cristãos, existem os judeus messiânicos e existem os judeus ortodoxos. Esses ortodoxos não conhecem nem reconhecem a Cristo. O messiânico são aqueles judeus que reconhecem o Messias, mas não reconhecem ser este que veio ser o Messias. E já tem os cristãos, que são aqueles que reconhecem ser o Messias, o Senhor Jesus que nasceu em Nazaré. Esses serão salvos e vão até para o arrebatamento da igreja. Mas os que ficarem aguardando o Messias, então esses receberão a palavra do Evangelho do Reino e vão ter conversão em massa, tá bem? Como resultado da intervenção divina, salvando de forma miraculosa Israel, os judeus e as nações da terra reconhecerão que há um só Deus que governa em todos os lugares e todas as coisas. Isso resultará na conversão em massa dos judeus. E o grande derramamento do Espírito Santo sobre eles, e vai cumprir Joel 2:28, que há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos velhos profetizarão, os vossos jovens terão visões. É exatamente para esse tempo. É o tempo do pós-arrebatamento, na grande tribulação, exclusivamente para Israel e todos quanto aceitarem o Messias naquela época. Através do profeta Joel, temos a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos os judeus. Essa promessa, ela cumpriu-se parcialmente no dia de Pentecostes, quando Pedro lembrou-se do Joel 2:28, só que o Espírito Santo muda o sentido daquela palavra de Pedro. E Pedro disse: isso foi o que foi escrito por Joel, mas na verdade não era. Então o Espírito Santo mudou a palavra de Pedro, né? Dizendo: recebereis do Espírito. E lá para a época de Joel 2:28, que vai se cumprir, vão receber o Espírito. Então, do é uma porção, o é integralmente. Foi parcialmente por duas razões. Primeiro, em Joel fala de derramar o Espírito Santo plenamente sobre todos. Atos 2:17 fala de um derramar do Espírito Santo, significa derramar parcialmente. No dia de Pentecostes para cá, ainda não se cumpriram essa profecia de Joel 2:28. Vão ocorrer apenas na época da grande tribulação. Haverá, portanto, um grande despertamento espiritual entre os judeus, resultarão em grandes conversões, em massa, os judeus se converterão a Cristo. Podemos ler isso em Mateus 24:9. Vamos ver? Os judeus se convertendo a Cristo na grande tribulação. Mateus 24:9. Vamos ver?
Encontrou, é só ler. Então vos hão de intrigar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha só, hoje eles são odiados, mas não por causa do nome, porque eles não respeitam o nome de Jesus, hoje. Mas na época, eles serão odiados de todas as gentes do mundo, por causa do nome de Jesus. Então haverá uma conversão em massa. O derramamento do Espírito Santo entre os judeus teve início no dia de Pentecostes e terá o seu cumprimento lá nesse momento da grande tribulação. Nesse período da grande tribulação, dos judeus cheios do Espírito Santo serão retirados das tribos 144 mil dos judeus para serem missionários sobre a terra. O que a igreja não fará, porque não estará aqui, agora os judeus cheios do Espírito Santo começará uma obra missionária aqui na terra. Então, nesse tempo da grande tribulação, serão selados por anjos 144 mil judeus. São judeus toda a vida, né? 144 mil judeus que não morrerão, vão receber um selo na sua testa para que ninguém os mate enquanto não cumprir-se o tempo da pregação do Evangelho do Reino. Eles serão cheios do Espírito Santo, vão sair por todas as nações do mundo como missionário, pregando o Evangelho do Reino. Conhecem, não conhecem? O texto dizendo: enquanto o Evangelho do Reino não for pregado para todas as tribos, gentes e nações, não virá o fim. Esse texto não é para a igreja agora, esse texto é para Israel na grande tribulação, e trata-se desses 144 mil judeus que vão pregar o Evangelho do Reino. Nós pregamos hoje o Evangelho da graça, que é Evangelho para salvação. Naquele tempo eles vão pregar o Evangelho do Reino, proclamando já o milênio para todos que quiserem se salvar. Fiquem então com Cristo e vão entrar no milênio. Será uma outra situação. Hoje a gente chama o povo para ir para o céu. Os judeus vão chamar o povo para entrar na terra prometida no milênio. Ok? Os missionários judeus substituirão a igreja. O que nós hoje fazemos, eles farão. Tá bem? Testemunhando do Messias. Deus sempre contou com as suas testemunhas aqui na terra, para contar a história dele, e agora os judeus farão isso. Vão contar a história de Jesus e o sacrifício de Jesus, e vão ser testemunhas de Jesus por toda a terra. A mensagem que eles pregarão não é a mensagem da graça, conforme eu já mencionei, mas é o chamado Evangelho do Reino, falando do Messias que vai governar o milênio. O Senhor Jesus virá de forma visível para o povo de Israel e para todas as gentes, e vai governar a terra através de Israel aqui na terra. João Batista deu início à mensagem do Evangelho do Reino, conforme Mateus 3:2. Como os judeus rejeitaram o reino e o rei, o Evangelho passou a ser pregado como Evangelho da graça. Eles não receberam, mas a todos quantos me receberam, então dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então o Evangelho passou a ser pregado em todas as nações do mundo como Evangelho
da graça, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse evangelho não é do reino, esse evangelho é o da graça, que foi escrito em Mateus 10, 23, sem dúvida diz respeito a esse tempo de pregação no evangelho do reino, e não o evangelho da graça. Faça a dissensão. Em resposta a essa mensagem pregada por 144 mil judeus missionários lá na grande tribulação, a Bíblia diz que chega no céu uma grande multidão de salvos da época, porque os salvos da época serão salvos porque vão morrer, vão ter que dar as suas vidas, vão ser perseguidos, humilhados, vituperados, crucificados, metralhados, mas vão ser salvos. E ao serem salvos, não tem para onde eles irem se não for para o lugar de descanso. E não tem um lugar de descanso se não for o paraíso. E não tem um lugar de paraíso se não for abaixo do trono de Deus. E eles vão ficar abaixo do trono de Deus, mas pedindo para o Senhor Deus vingar o sangue deles, porque eles vêm de uma grande tribulação. Não vemos um grande despertamento espiritual em Israel atualmente. É um povo frio, gelado, é um povo que ignora o